Olá, pessoal! Dando sequência no estudo do Flexim, vamos então para a aula 2, onde iremos estudar aí os sistemas de ordenação, começando pelo modelo 1, que é o modelo de ordenação por condição. Vamos então ao Flexim. Eu já estou com ele aberto aqui. As configurações iniciais são as mesmas, tá, pessoal? A gente não precisa mudar nada lá no que diz respeito a unidades de medida. E assim que vocês acessarem, então, o Flexim, né, abrirem aí um novo modelo, eu peço que vocês já criem ali já salvem esse modelo, né, criando uma denominação. Eu dei o nome aqui de Sistemas de Ordenação 1, tá? Para que quando a gente vá fazendo, aí, a gente vá salvando o modelo. Depois disso, então, lembrando, né, a gente vai utilizar aqui os modelos os modelos, né, a gente vai construir a partir do User Manual, né, eu vou acessar aqui, e aí ele abre, então, aqui o User Manual aqui ao lado, certo? Então, o modelo que a gente vai trabalhar é esse aqui, Sorting Systems, sistemas de ordenação. A gente vai começar nesta videoaula aqui pelo modelo, pelo primeiro modelo ali que está no primeiro passo desta tarefa aqui, certo? Então, vamos lá. Uma visão geral a respeito, então, dessa tarefa, né? Como é de costume aqui, nesse modelo de descrição aqui das tarefas utilizado aqui pelo Flexim. Então, a gente vê aqui que no primeiro modelo, que é o que a gente vai trabalhar agora, nós temos aí o sistema de ordenação condicional. Então, neste caso aqui, a gente vai estudar um sistema de ordenação em que 30% dos flow items, né, daqueles itens de fluxo, traduzindo literalmente aqui, né? Os itens que se movem vão sendo processados, vai sendo agregado valor, né? Recapitulando a aula 1. Então, 30% desses itens aí, eles vão ser direcionados para uma outra parte aqui, tá? Por algum motivo, que daqui a pouco a gente vai ver, que pode ser por questão de qualidade, questão de peso, de cor, enfim, das mais diversas possibilidades aí que a gente tem para ordenar itens por uma determinada condição. Então, esse que eu destaco aqui para vocês, é o primeiro modelo que a gente vai estudar nessa primeira videoaula aqui, que é, então, o sistema de ordenação por condição. Nós também teremos uma videoaula em que a gente trabalhará aqui, então, o segundo modelo aí, né, de ordenação, que é, então, a ordenação baseada aí pelo critério de destino. Tá? Então, vocês podem ver aqui que os itens, né, eles são diferenciados por cor, e a essa cor aqui corresponde um determinado destino. Por exemplo, as caixas laranjas, né, elas estão vindo para essa última esteira aqui, as azuis para a terceira, as verdes para a segunda, e assim sucessivamente. Então, a gente tem diversas aplicações aí na prática industrial para esse tipo de sistema de ordenação, né? Principalmente aí em sistemas aí que a gente precisa fazer o destino, né, de uma mercadoria que chega de um destino, vai para outro, por exemplo, né, como a gente tem o caso aí de determinados centros de distribuição, centros de armazenagem. Nós temos, então, o terceiro modelo que faz parte aqui desse tópico sistema de ordenação, tá? Que é uma pequena diferenciação, que existe uma pequena diferenciação com relação ao outro sistema de ordenação que a gente viu aqui. Que no caso, quando a gente tem uma necessidade específica aqui de utilizar alguma aqui no caso, né, a acumulação de material aí após, então, a ordenação do item, tá? Então, como a gente pode ver, né, aqui itens na cor laranja e amarelo estão sendo direcionados para essa última esteira, e aqui, por fim, que a gente diferencia um item do outro, né, e existe ali, então, um pequeno estoque sendo formado. Ok? Vamos começar, então, com o primeiro modelo, lembrando que é este daqui, né, que é o mais simples e o mais usual também, né, em processos produtivos,
onde eu vou ter, então, aí a ordenação baseado por algum critério de condição. Vamos lá. Então, uma pequena descrição, aí, uma pequena contextualização, melhor dizendo, deste sistema de ordenação baseado em condição é o seguinte: é um sistema que direciona dois diferentes itens para duas esteiras baseado em condições específicas, ok? É isso que está descrito ali. Nós vamos também utilizar, neste modelo aqui, utilizar e configurar uma ferramenta conhecida por Decisions Point, tá? Que é uma ferramenta, então, de uma ferramenta agregada aos conveyors, né? Que a gente vai ver aqui logo na sequência. Conveyors, então, são as esteiras, tá? E aí, junto com as esteiras, a gente precisa saber utilizar os decisions point, que vão ser, então, as ferramentas, vamos dizer assim, né, que vai ajudar a gente, a lógica ali dentro do FlexSync vai ajudar a gente a direcionar o item, né, o flow item para uma esteira ou para outra. Então, quem vai fazer isso é o decision point. Nós vamos também utilizar, né, a on-arrival trigger, né, então a gente vai entender como é que se utiliza a nossa primeira trigger. E também, né, isso é importante destacar, que eu já coloquei logo de início, que esse sistema de ordenação ele pode ser utilizado para diferentes condições, né? Como peso, qualidade, cor, etc. Vamos lá, então, dando início aqui, então, para criar esse sistema de ordenação. Nós vamos, então, aqui na biblioteca, no library, nós vamos buscar uma fonte, tá? Vamos colocar aqui no modelo 3D. Feito isso, feito o passo 1, vamos para o segundo. Nós vamos criar, então, uma esteira, né? Straight conveyor, como está ali no modelo que a gente viu há pouco, né? Então, as esteiras, né? Conveyors, elas estão aqui. A gente vai pegar, então, essa opção, essa primeira aqui, que é o Straight Conveyor. Vamos arrastar para cá, certo? É isso aí, né? É isso que diz no primeiro momento para a gente fazer. Se nós quisermos aumentar um pouco o tamanho da esteira, né? A gente arrasta para cá, tá? Ou reduzir, ou mudar a angulação dela, que nem eu estou fazendo aqui. A gente simplesmente clica com o botão esquerdo do mouse aqui nessa seta, nessa cruz vermelhinha e vai movimentando, então. Vou deixar mais ou menos assim o tamanho da nossa esteira, e é isso. Vamos para o terceiro passo. Então, vamos no Toolbox, que é essa aba que está ao lado aqui da Library. O que a gente vai fazer? Vamos ao Toolbox e vamos dar um duplo clique no Conveyor System. Então, Conveyor System, vamos dar um duplo clique aqui, né? E aí a gente abriu, então, as propriedades gerais aí do Conveyor System. O que é o Conveyor System? Né? Esteira, traduzindo literalmente. Ok, na sequência, na etapa 4, aqui em General Tab. Então, vamos lá. General Tab. Vamos desmarcar aqui a opção Draw Render Mode Box. Vamos desmarcar essa opção e vamos clicar em OK, tá? E aqui tem uma pequena explicação, né, do porquê a gente desmarca esta opção nesse momento, né? E vocês notaram a diferença, né, que a gente observa aí da questão como estava a esteira anteriormente, né? Então ela estava ali de um modo mais, de um modo renderizado, como a gente chama. Vamos para o quinto passo. Então, switch back to the library in the right pane. Vamos voltar aqui para a biblioteca e criar a segunda straight conveyor, tá? Vamos então para aqui na biblioteca, nós temos diversas opções, né? A gente já viu Fixed Resources, a gente viu na aula 1, né, para que serve. E nós temos os Task Executors, que a gente vai vendo ao longo das aulas aí também a sua utilidade. E aqui nós temos mais para baixo a opção aqui, o grupo, né,
o grupo que faz parte da biblioteca, aí, que a gente tem de opções, né, de opções gráficas e lógicas também, né, nós temos então o grupo conveyors, que são as esteiras. Vamos então aqui, como está dito, né, criar a segunda straight conveyor. Então, só que é uma esteira, né, que vai estar aqui, ó, perpendicular à primeira, como a gente viu aqui no início, né? Ela vai estar perpendicular. Vamos tentar colocar mais ou menos aqui pela metade, né? Na metade, melhor dizendo, da esteira, essa que sai da fonte. Quando a gente for aplicar, fazer um projeto, de fato, né, a gente pode ser mais detalhista e dimensionar melhor aqui o tamanho dessa esteira conforme a realidade. Na prática, quando a gente for desenvolver um projeto aí utilizando conveyors, né, a gente vai, obviamente, dimensionar adequadamente o tamanho das esteiras, mas aqui, por enquanto, como é uma aula inicial, a gente não vai se preocupar com isso, tá? Então, desta forma que vai ficar a nossa esteira, né, com as duas esteiras, a que sai da fonte e a esteira perpendicular. Então, voltando aqui, nós estávamos aqui no passo 5. Vamos lá, então. Conveyors, straight conveyor, né? A gente arrasta para cá. Mas ela ficou assim paralelo, né? É simples, né, pessoal? Como eu disse, a gente, para movimentar ela aqui, basta aqui agora sim, né? Basta então a gente clicar aqui com o botão esquerdo, né? Nesta flecha, nessa cruz vermelha, e a gente pode mudar então aqui a direção, né, dessa esteira. Certo? Ok, vamos tentar deixar bem retinho aqui. Assim tá bom, né? Não vamos precisar se preocupar muito com a questão de angulação no primeiro momento. Vamos lá. Então, para eu chegar mais próximo aqui, eu vou diminuir um pouco aqui também a minha janela do User Manual, tá? Isto. E aí é o seguinte, eu vou aqui conectar essa esteira a essa. Vou selecionar aqui, né? E vou arrastar, certo? É importante, agora eu quero aproximar, né? É importante eu desmarcar a seleção aqui, e aí eu consigo aproximar um pouco mais, tá? Vamos ver se aqui a distância tá bom. Aqui, tá? Desmarco, né? Aproximo. Porque senão, pessoal, se a gente esquecer de selecionar e usar a barra de rolagem para aproximar, o que vai acontecer é que ele vai levantar, né, a esteira, tá? Ele vai mudar aqui a altura dela, e não é nosso objetivo nesse momento. Então, tem que estar atento a isso, tá? E quando eu cheguei aqui, então, aí eu vou conectar as duas, né? Como é que a gente conecta? Vai aparecer aqui olha ali, ó, é isso aí, tá? Quando apareceu este quadrado aqui, né, com esse risco aqui acima e abaixo, tá? Significa que, saindo agora, né, daqui, que a conexão entre as duas esteiras aconteceu, tá? É que nem está dito aqui neste quadro, exemplificando para nós, então, o que significa, né, como a gente pode verificar se de fato houve a conexão das duas esteiras, certo? Aí, esse passo aí está dado. Então, vamos para o sexto. Aí a gente vai agora, então, fazer o quê? Até vou diminuir um pouco o tamanho aqui para ficar mais proporcional, ó. Aí eu acho que tá bom. Vamos, no sexto passo, fazer o seguinte. Inserir as signs, né? Aqui, que são a saída das entidades, né? Vamos colocar duas. A primeira aqui ao final da esteira, né? Da primeira esteira que a gente inseriu, e a segunda aqui ao final da segunda esteira que a gente inseriu. Opa. Alinhar um pouquinho aqui. Aí. Certo. Vamos para a sétima etapa, então. Agora, lembre-se que a gente fez lá no modelo da aula 1, criar aqui Port Connections, né? Então, aqui para criar a nossa Port Connections, a gente vai utilizar a letra A, então vamos pressionar a letra A e criar as Port Connections conforme descrito aqui. No primeiro caso, a gente vai criar entre a fonte, né, e a primeira esteira que a gente inseriu. Então, aqui, ó, A, e aí clica aqui com o esquerdo, né, e solta aqui, ó, criou, tá?
a devida port connection. Depois, e também aqui nós temos que, aqui na sétima etapa ainda, né, nós também temos que criar a port connection entre as esteiras e seus respectivos sinks, ou sinks. Então, aqui pressionei a letra A e aqui larguei. Criou, né? Aqui está a relação entre a esteira e esse sink. E aqui também entre essa esteira e este. E aí está criada a nossa port connection. Ok, gente? Certo? Vamos para o oitavo passo, portanto. E aí nós vamos utilizar agora o Decision Point, né? Lembre-se que eu lá na introdução desse vídeo comentei para vocês que uma das coisas que a gente ia conhecer, passar a utilizar agora é o Decision Point. Sempre quando a gente utilizar esteiras, a gente vai precisar utilizar também esta ferramenta, tá? Porque é o Decision Point que faz aí a ordenação, segundo determinados critérios, de uma esteira para outra. Então, onde é que a gente vai encontrar esse Decision Point? Aqui na biblioteca. E aí nós vamos lá, então, para o grupo Conveyors, novamente, né? Aqui, e a gente enxerga, então, Decision Point aqui, ó, certo? E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui, ó, conforme está mostrado aqui no nosso exemplo, tá? Então, vamos lá, vamos arrastar um Decision Point de cá e vamos colocar para mais ou menos aqui, ó. Ele já posicionou aqui para nós na esteira, tá? E o segundo, vamos ver aqui o que está dito, e o segundo Decision Point, a gente vai colocar, então, no início da segunda esteira. E aqui é importante destacar que, neste caso aqui, a gente vai entender agora como fazer que 30%, né, dos itens, esse vai ser o critério que a gente vai utilizar aqui apenas como exemplificação, tá? Mas que 30% dos flow items sejam direcionados para esta esteira, tá? E a gente vai ver depois também como é que poderia se usar diferentes critérios aí para direcionamento ou ordenação. Nesse caso aqui, então, 30% dos flow items vão ser deslocados aqui para essa segunda esteira. Vamos então colocar o segundo decision point aqui, portanto. Certo? E aí, portanto, idêntico ao que está no nosso modelo aqui no user manual, na atividade, na tarefa escrita no user manual. Da mesma forma que nós inserimos ali um port connection entre a fonte e a esteira, entre a esteira e o sink, agora nós vamos estabelecer uma port connection entre esse decision point aqui da primeira esteira, tá? Que é o decision point de chegada, como é que a gente diz, e o segundo, tá? Que é o de recebimento, então, como está dito aqui na tarefa. Então, vamos aproximar um pouco mais aqui para a gente ter o devido cuidado ao fazer esse port connection, tá? Porque muitas vezes a gente pode, daqui a pouco, não achar que, se eu não aproximar bem, eu posso achar que eu fiz essa conexão e, de fato, talvez eu não tenha feito, tá? Então, assim, eu verifico melhor se deu certo ou não. E aí a gente tem que clicar na letra A, né, para abrir essa opção aqui, conforme vocês estão vendo. Então, eu clico aqui, né, pode ver que fica destacado, né, amarelo. Clico aqui e clico no segundo decision point. E aí, então, criou-se essa conexão entre esses dois decision points. Ok? Vamos lá. Então, agora para o 11º passo, vamos dar duplo clique no decision point de envio, tá? No primeiro, para abrir, então, as propriedades dele aqui. Duplo clique, e aí, então, abre as propriedades. Então, no passo 12, on the Decision Point Type tab, né, nós temos aqui, né, na aba Decision Point Type, in the Triggers Group, então, aqui, né, no grupo Triggers, vamos adicionar no botão mais, nós vamos adicionar uma nova trigger. E agora a gente vai ver, então, como adicionar
triggers, tá? O que é triggers? São gatilhos. A partir do momento que satisfaz determinada condição, né, que determinado flow item satisfaz determinada condição, então vai acionar esse gatilho, esse trigger, certo? Então, como eu comentei lá na introdução do vídeo, vamos agora entender como é que adicionar triggers. E a gente vai, então, selecionar on arrival, na chegada. Então, nós vamos agora adicionar uma trigger de chegada, certo? Adicionamos, está aqui ela. E agora nós vamos configurar, então. Primeiro, inserir, e agora nós vamos configurar. Então, nesse caso aqui, conforme está dito no 13º passo, nós vamos aqui no botão de mais, tá? Após criar essa trigger aqui na chegada, que vai fazer o que mesmo, né? Vai classificar cada flow item que chega, conforme esse critério de chegada que a gente vai estabelecer agora. Então, agora a gente vai especificar esse critério de chegada, tá? Vamos adicionar aqui com mais. E nós vamos agora selecionar Send Item, né? Que significa o quê? Nós vamos enviar esse item para, né, conforme determinada condição. Então, o Flow Item, né, lá na chegada, ele vai enviar esse item conforme a condição que a gente vai especificar agora. É isso que vai fazer essa trigger. Então, Send Items. E aí, pessoal, no passo 14, nós vamos deletar aqui a condição true, tá? E vamos colar, então, essa opção, né? Bernoulli 310, conforme está aqui, ó. Exatamente isso. E o que significa isso, Bernoulli? Que vai estar descrito logo aqui na sequência, tá? Mas vou explicar já para vocês. Bernoulli, né, então, é uma distribuição de probabilidade, é uma distribuição discreta, tá? E binomial, né? É o tipo de situação que é aplicado em questões do tipo, né, um exame médico, né, que a pessoa é positivo ou negativo, né, deu positivo, deu negativo aquele exame, ou um produto, né, que ele atende aos requisitos de qualidade ou não atende, tá? Então, nesse tipo de situação é que a gente vai utilizar a Bernoulli. E aqui quer dizer o que esses parâmetros que a gente tem aqui, tá? Da Bernoulli. Depois a gente vai entender mais para frente, né, como é que a gente pode conhecer quais os parâmetros, né, como é que a gente vai determinar cada parâmetro a ser utilizado aí nesses modelos de probabilidade. Mas aqui quer dizer que 30%, né, dos itens, tá? Eles vão, então, ser sequenciados lá para a segunda esteira, tá? Quer dizer, 30%, né? Então, quando a gente é 1 ou 0, né? É binário, é uma distribuição binomial, tá? Então, 30% quer dizer ou vai ser 1 ou vai ser 0. Ou melhor, desculpa, 30% vai ser 1, né? E os 70% vai ser 0. Então, quer dizer que 30% vai, quando adquirir essa condição, né, de 1, esse valor de 1, ele vai ser destinado para a esteira, essa ao lado, essa perpendicular que a gente criou, e os demais 70% dos itens seguirão na esteira, então, em que vai estar conectado ali a fonte, certo? Então, aqui, ok, está parametrizado aqui, né, conforme a gente... Opa! Só voltando aqui. Certo, agora sim, né? Só conferindo, ó. E agora a gente precisa apenas dar um OK. OK. E no 16º passo, o que nós vamos fazer então é dar um duplo clique aqui na fonte, e aí na aba fonte também, em Inter-Arrival Time, o que nós vamos fazer? Nós vamos mudar aqui esse modelo de probabilidades aqui exponencial para o número 2, que significa que o tempo entre chegadas de cada flow item, que nesse caso aqui é uma caixa, vai ser de 2 segundos, tá? Segundos porque é o que está parametrizado lá, a unidade de tempo que está parametrizada lá no modelo, quando a gente abre, né, o FlexSim, aparece aquela opção de parametrização, é 2 segundos, portanto, aqui o tempo entre chegadas. E a gente dá um OK, tá? E aí, portanto, a gente pode rodar o modelo, né? E deve acontecer
o que está descrito, o que está aparecendo, melhor dizendo, aqui para nós na atividade do Flexim. E por fim, vamos então rodar o modelo que a gente elaborou. É esperado um comportamento parecido com o que está aqui, tá? Vamos lá então dar um reset, e aí vamos dar um run para rodar o modelo. E aí então começam a chegar as caixas, tá? E começam então a algumas serem ordenadas para esta esteira e as demais seguem para essa outra. Percebam vocês, né, pessoal, que não significa que a cada 10, né, 7 na sequência irão para essa esteira e 3 irão para essa, não necessariamente, tá? Ali é um modelo de probabilidade. Então, ele vai estar... o que é a ideia dos 30% e dos 70%? Que se eu pegasse uma amostra muito grande, se eu rodasse esse modelo bastante tempo, tá? E coletasse as estatísticas, significa que, na média, ele tenderia para aquela situação de 70%, 30%. Mas quando a gente considera aqui a realidade, significa que uma hora pode acontecer esse tipo de situação aqui, né? Conforme a gente observa também, ó, acontecendo aqui no modelo ao lado, de 3 caixas aqui serem direcionadas aqui na sequência para essa esteira. E depois demorar um certo tempo a serem direcionadas novamente, tá? Que nem está acontecendo agora. Esse é o comportamento de um modelo de probabilidades na prática, né? E é isso que diferencia as ferramentas de simulação de outros modelos aí analíticos, né? Como a gente sabe aí da pesquisa operacional, tá? Que a simulação, ela consegue chegar o mais próximo possível, né? De modelar a realidade. Certo, gente? Então, esse foi aí o modelo que a gente trabalhou o primeiro sistema de ordenação, tá? Que é o sistema de ordenação baseado em condições. Logo na sequência, então, a gente vai estudar o nosso segundo sistema de ordenação, certo? Seria isso por enquanto e até mais.